Olá! Muitos pacotes do R contêm conjuntos de dados que podem ser utilizados para ilustrar os recursos disponíveis no pacote. Neste vídeo, vamos mostrar como carregar conjuntos de dados disponíveis em pacotes por meio do R Comanda. O conjunto de dados melanoma, que utilizamos em vídeos anteriores, também está disponível no pacote mass do R e poderia ser carregado a partir desse pacote. Neste vídeo vamos carregar um outro conjunto de dados já disponível em um pacote do R. Trata-se do conjunto de dados JUL2 do pacote ISWR. Este conjunto de dados possui 1.339 observações de pessoas de diversas idades. A maioria das observações obtidas em exames físicos de pessoas em idade escolar. O principal objetivo deste conjunto de dados é verificar a distribuição da variável IGF-1, fator de crescimento parecido com a insulina, em microgramas por litro. Se esse pacote ISWR não estiver instalado, é necessário instalá-lo antes de carregar este conjunto de dados. Então, estamos novamente aqui no R Comanda. Os passos para a instalação de qualquer pacote são os mesmos utilizados para a instalação do R Comanda. De maneira alternativa, nós podemos usar esta função install packages, nome do pacote entre aspas, ISWR. Observe que as letras I, S e R são maiúsculas e W minúsculo. Se clicássemos em submeter, o pacote seria instalado. Eu não vou fazer isso porque este pacote já está instalado no meu computador. Antes de realizar a leitura do conjunto de dados JUL2, nós temos que carregar este pacote. Nós podemos fazer isso usando a função library ISWR e clicando em submeter. Se houvesse algum problema em carregar este pacote, haveria uma mensagem de erro nesta área. Outra forma alternativa de carregar um pacote no R Comanda é usar o menu Ferramentas, Carregar Pacotes e selecionar os pacotes desejados nesta lista. Depois pressionamos OK. Lembre que para executar um comando no R Comanda, nós temos que ter o cursor na linha do comando ou marcar todo o comando e clicarmos em submeter. Se pressionarmos a tecla Enter na linha do comando, nada vai acontecer. Vamos agora carregar o conjunto de dados JUL2 deste pacote. Então, para isso nós vamos em Dados, Conjuntos de dados em pacotes e ler dados de pacote atachado. Nesta lista à esquerda aparecem diversos pacotes, inclusive o ISWR que acabamos de carregar. Então vamos dar um duplo clique neste pacote para exibir os conjuntos de dados deste pacote e vamos procurar o conjunto de dados JUL2. O R considera a ordem alfabética e as maiúsculas antes das minúsculas. Por isso que nós observamos que este conjunto de dados IgM aparece antes desse conjunto de dados que começa com A, porque o I está em maiúscula e o A minúscula. Então vamos procurar o JUL2, que é este arquivo. Vamos dar um duplo clique neste arquivo para ele aparecer neste campo. Para obtermos uma ajuda deste conjunto de dados, clicamos nesse botão, Ajuda no conjunto de dados selecionados, e essa ajuda vai abrir no navegador. Aqui estão algumas informações
sobre o conjunto de dados JUL2. Ele possui 1.339 observações em 8 variáveis e é uma versão estendida deste arquivo JUL. Aqui estão as variáveis, incluindo o fator de crescimento parecido com a insulina. De volta ao R-Comanda, para carregar este conjunto de dados, basta agora pressionar o botão OK. A função data, com o nome do conjunto de dados, seguido do pacote que contém esse conjunto de dados, carrega o conjunto de dados JUL2, que passa a ser o conjunto de dados ativo no R-Comanda. Observe o nome dele ao lado do rótulo conjunto de dados. Vamos ver o seu conteúdo, clicando neste botão ver conjunto de dados, e os dados aparecem nessa tela. Uma mensagem aqui embaixo indica que o JUL2 tem 1.339 linhas e 8 colunas e não houve erro na leitura. Observe essa função help JUL2 que foi usada para mostrar a ajuda sobre esse conjunto de dados JUL2 no navegador. Nós vamos usar bastante este recurso de leitura de um conjunto de dados no R neste curso. Na próxima série de vídeos, vamos ver como manipular arquivos de dados no R. Até lá!